Faltando pouco mais de um ano para as eleições municipais de 2020, é bastante grande a movimentação dos grupos e dos partidos políticos para se organizar para a disputa do ano que vem. Neste contexto, algumas lideranças aqui da cidade acabam sendo apontadas como possíveis candidatos a prefeito. Temos 7, pelo menos, lideranças que têm sido apontadas aí como possíveis candidatos à prefeitura de Umuarama. Entre as pessoas apontadas, as lideranças apontadas, está o advogado Sandro Gregório, antigo PRB, que hoje é Republicanos. Aliás, que é presidente da sigla em Umuarama, dirigiu o PROCON aqui da cidade, na época também responsável por uma atuação muito eficaz da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor, por 2 mandatos, o mandato do prefeito Moacir, os 2 mandatos do prefeito Moacir Silva. É um dos responsáveis, inclusive, pela construção do chamado Palácio do Consumidor, e hoje vem conversar com a gente aqui pela primeira vez falando sobre o assunto na mídia, sobre o assunto da sua possível pré-candidatura. Seja bem-vindo. Para mim é uma grande honra, um grande prazer estar aqui no seu programa, um programa que fala de política, que é fundamental, para a formação das pessoas, até para esclarecimento dos eleitores. E dizer inicialmente para você que eu nunca me coloquei como candidato a prefeito ou pré-candidato a prefeito ou nada disso. Na verdade, isso é um grito que vem das ruas, vem surgindo das pessoas, e eu, como moramense, como morador de Umuarama, com alguém que já faz política do bem há bastante tempo, não posso me furtar, de participar desse debate, dessa conversa, de me colocar à disposição como um pré-candidato aqui em Umuarama. O senhor foi 8 anos diretor do PROCON, chefe do PROCON em Umuarama. Dirigiu a Secretaria de Defesa do Consumidor. O senhor acha que tem bagagem para administrar uma cidade? Eu diria para o senhor o seguinte: existem paralelos que são possíveis analisar aí entre a administração pública e a sua carreira de advogado, que o senhor exercita como operador do direito? Na verdade é o seguinte, Rodrigo, nós nos credenciamos para um cargo dessa magnitude, dessa importância, e especialmente o seguinte: jamais eu me colocaria, ou aceitaria que falasse meu nome apenas por vaidade. Se não tivesse de fato, primeiro, uma conexão com a população, gostar de gente, gostar de ouvir as pessoas e ter participado de um processo vitorioso na gestão pública, que muitos dos antigos prefeitos de Umuarama jamais tiveram esse tipo de experiência. Então acho que isso credencia sim numa gestão pública de sucesso, que fizemos aqui na nossa pequena célula dentro do processo, dentro da administração do município, algo que chamou a atenção do Brasil inteiro, não só do Paraná, que foi a administração ali no PROCON, que envolve sim a questão do direito, mas fundamentalmente também uma gestão de recursos, de implementação de recursos, de aplicação dos recursos e efetivamente de prestigiar o artigo 37 da Constituição no que se tange à eficiência. Então o PROCON foi muito eficiente e ele me credencia para qualquer cargo, para pleitear um cargo como prefeito municipal de Umuarama, numa pré-candidatura, para pleitear uma vaga na Assembleia Legislativa para representar a população de Umuarama, ou até para a Câmara Federal. Na verdade, o que credenciou, esse credenciamento está tão latente e foi tão eficaz a ponto de eu não ter jamais falado de ser candidato, ser pré-candidato, mas ter surgido da própria população, de liderança, especialmente dos bairros aqui de Umuarama, do setor também dos empresariados, porque na verdade é o seguinte: as pessoas veem em você uma liderança que pode ter um processo de diálogo, que pode melhorar o município. Enfim, eu digo sempre o seguinte: se você tirar o prefeito da prefeitura, ela anda sozinha. Só que a pessoa que vai da iniciativa privada para a administração municipal, ele tem que criar situações, criatividade, tem que inovar, tem que mudar as coisas. Então todo esse contexto que cria essa possibilidade de eu ser apontado como um pré-candidato, repetindo que jamais disse que era. Isso vem das ruas e é dessa forma que a política deve acontecer. O senhor é advogado desde 2003, 2004, quando o senhor passou a exercitar o direito. Quais os paralelos que o senhor vê entre o ser operador do direito e administrar uma cidade? Você tem paralelos aí, por exemplo, da Zona Azul agora. Um advogado, ele seria útil e eficaz a ponto de não criar um passivo para o município, uma expectativa de passivo de 15 milhões, como a questão do encerramento do contrato. Mas efetivamente todo advogado é também um pequeno empresário, E existem grandes advogados, grandes escritórios do Brasil que são grandes empresas dentro do Brasil. Então você tem a noção do que é receita e despesa, mas você tem algo mais efetivo, que é aquela questão de atividade social. Aquela ligação que você tem com a pessoa, com o munícipe, com a causa, com o cliente, que você não advoga só por uma questão de dinheiro. Mas a advocacia, do próprio latim, vem da vocação, advocação para a defesa, advocatio. Então nós temos essa
percepção, e quando nós tivemos a oportunidade de ocupar um cargo público, não foi diferente. Nós mantivemos a porta aberta do PROCON por 8 anos. Não havia lá uma secretária na minha porta, e as pessoas podem comprovar isso. Né? Nós atendíamos todas as pessoas todos os dias. Eu acho que o que a população precisa, exemplo do que aconteceu no bairro São Cristóvão, é ser ouvida com relação à casa de custódia. As pessoas precisam ser ouvidas, as pessoas precisam, é preciso ouvir todos os setores da sociedade para administrar um município como o de Umuarama. Né? O setor empresarial, o setor agrícola, os prestadores de serviços, enfim, os profissionais liberais, todas as pessoas devem participar de um processo da grandiosidade que é administrar um município como o de Umuarama. Especialmente, uma dona de casa serve de conselheira para qualquer administrador, seja ele governador, prefeito ou presidente da República. Receita e despesa. Prioridade na gestão pública. Você precisa priorizar. Nós temos uma praça que nós temos que aplaudir o prefeito. Mas se nós vimos fila de novo na creche, nós vamos dizer que aquela praça linda, maravilhosa que enfeita a cidade não valeu a pena. Porque nós temos as prioridades. O pai de família sabe o que é prioridade para um filho. E a prioridade é creche, educação, é geração de emprego e renda. O senhor falava em uma praça e em uma creche. E eu tenho dito aqui que nós precisamos discutir os problemas e fazer um grande diálogo, porque temos aqui problemas complicados. Alguns, inclusive, que mexem com a vida do dia e no dia a dia do cidadão. O último CAGED apontou o Umuarama agora como o 8º pior município do estado do Paraná na geração de emprego. Como é que o senhor verifica essa situação em particular e quais os problemas que o senhor acredita que precisarão ser discutidos numa perspectiva de se criarem políticas públicas para atender melhor o cidadão e resolver esses problemas todos? Na verdade é o seguinte, o Umuarama tem alguns potenciais que não são explorados. Não é a minha área. Eu fui criado na agricultura, vivi até os 9 anos de idade numa fazenda, num sítio, tá certo? E nós percebemos que aqui a atividade agrícola é pouco explorada. A atividade pecuária, nós não temos um grande frigorífico na cidade. Nós temos o nosso leite que é embalado a alguns quilômetros aqui, a maioria dele, né, que é produzido aqui na cidade. Então acho que nós precisamos ir longe para aprender o que é uma agricultura. Nós podemos ir na região oeste, né? Ali existem grandes cooperativas, o Umuarama tem que partir para o cooperativismo. Nós precisamos investir no campo, porque nós temos, infelizmente, também uma das terras mais baratas do estado, né? Se você andar aqui a 150 quilômetros, ali já é 400% a mais o valor da terra do que a nossa. Aí você vai dizer, não, lá tem argila, aqui é arenito. Tudo bem, mas essa terra já produziu café, né? Essa terra já produziu algodão, ela produz cana-de-açúcar, mandioca. Então você tem que, junto ao governo do estado, aí eu falo uma coisa séria com você. O estado do Paraná tem uma dívida impagável com a região noroeste. Isso é de 1975, quando o município foi dizimado, né, as plantações de café, e desde aquele momento o governo do estado não criou nenhum projeto de desenvolvimento para a região, né? O município precisa de um projeto de desenvolvimento que envolva logística, envolva as nossas universidades. Nós temos 2 academias grandes aqui em Umuarama, que é a Unipar e a UEM, e tem lá os cursos de agronomia, tem todo aquele aparato que pode fazer análise e potencial de crescimento do nosso município no campo agrícola, no campo de produção agropecuária, de produção de leite. Então nós precisamos se mexer. Nós não podemos desistir de Umuarama, porque o município tem um arenito, então a terra não é boa. Como não é boa? A terra produz frutas. Nós temos aqui num distrito uma fronteira agrícola nova por exemplo, de morango, né? Que jamais nós imaginávamos. Eu, quando criança, nem sabia que era morango, só via pela televisão, né? E você vê hoje que o pessoal dá seu jeito, o Umuarama dá seu jeito, ela vai superando as situações graças à pujança da sua gente. O Umuarama é um centro universitário, o Umuarama é um centro médico, o Umuarama é um centro de serviço, de um comércio forte, mas o Umuarama tem outras potencialidades que podem ser exploradas e que pode gerar emprego e renda para a nossa população. E parece que isso não está sendo observado, né? Pelo que eu sei, o município não tem um secretário de agricultura, né? Então o município precisa focar nisso. Tem um diretor de agricultura, mas não tem um secretário de agricultura. Então precisa ter um projeto forte nesse campo, para que efetivamente nós podemos ter estrutura no campo, produção, geração de mais emprego e transformação. Essa história de que o Umuarama fica longe de tudo, questão logística, é conversa fiada. Se o Umuarama tiver um produto específico, o pessoal usa, por exemplo, um exemplo bem clássico, fumo de arapiraca, em Alagoas, é consumido e vendido aqui no Paraná, um exemplo. Né? Por quê? Porque aquela região desenvolveu esse projeto, porque ela ficou com essa marca, ela buscou essa fronteira e vende para o país inteiro. E o Umuarama não é diferente, ela faz isso também com outros produtos na área por exemplo, de móveis, que fornece vários outros estados. Então o que é preciso a gente entender é que nós não podemos
desistir da nossa cidade. E o governo do estado tem que ter uma parceria forte, um projeto forte para desenvolver não só o Moarama, pagar essa dívida social que tem com a população de Moarama, envolvendo a Fomento Paraná, investimentos, logística, PR 323, que é fundamental para o nosso desenvolvimento, entendeu? E nós não podemos desistir, mas a gente precisa, debater os problemas de Moarama. E como é que se debate o problema? Numa eventual eleição, por exemplo. Nós tivemos na última eleição 2 candidatos. Aliás, tinham mais candidatos, mas polarizou com 2 candidatos. E aí, Rodrigo, no final do dia das eleições, 24 mil pessoas não foram votar. Então você teve um primeiro candidato eleito com 27 mil votos, você teve o segundo com 18 mil e alguma coisa, e teve nesse meio 24 mil pessoas que simplesmente deixaram para lá, né? E a gestão do município é onde você vive, né? Onde você cria seus filhos, onde você consegue fazer alguma economia, você consegue investir, você investe em Moarama. Ninguém sai daqui para investir em Maringá, né? Que todo mundo fala muito bem, Cascavel. Na verdade, as pessoas querem investir aqui, quer viver aqui, quer criar seus filhos aqui. Então, nós temos que participar do processo eleitoral. Isso é um chamamento para o eleitorado de Moarama, para o empresariado de Moarama, entendeu? Para que, efetivamente, nós possamos debater amplamente o Moarama. Não tem essa história de que já ganhou ou não. O processo de reeleição, você anunciou que o prefeito pode ser candidato à reeleição. Beleza. O que você tira disso? A reeleição é um momento importantíssimo para o eleitor verificar a capacidade de gestão desse administrador, não é? E, infelizmente, o Brasil, uma democracia ainda muito jovem, não está preparada para o processo de reeleição. Nós não tivemos bons exemplos de sucesso com relação à reeleição. Mas isso vai ser debatido num processo eleitoral. Tanto é verdade que na reforma política, a reeleição teria tido seu fim. Só não foi assinada pelo presidente Temer na ocasião, por quê? Porque ele tinha uma expectativa de ser candidato a presidente numa reeleição. Então, é o seguinte, é preciso a participação da população. Nós não podemos ter um número tão grande de pessoas que sequer participam do processo político da cidade, né? E a exemplo agora, por exemplo, o coeficiente já aumentou na eleição para presidente da República, na última eleição que nós tivemos, por quê? Porque as pessoas tinham ali uma preocupação de uma eleição de um candidato ou outro, e foram para a urna de fato para fazer o resultado. E é isso que a população, enquanto cidadão, enquanto eleitor, tem que fazer. Analisar as propostas, ter um número maior de candidatos. Eu fico feliz aí com esse número elevado de pré-candidatos, para que efetivamente depois, né, possa discutir as propostas, discutir amplamente, esmiuçar o município de Moarama, para ver se nós estamos vivendo um momento mágico ou se é um momento que existem muitas deficiências no município que nós precisamos corrigir. Essa reforma eleitoral foi extremamente importante, muito embora ainda precise outros fatores serem contemplados, mas o que nos permite, inclusive, debater isso aqui com um prazo de antecedência de mais de um ano das eleições. Quer dizer, de fato, a campanha diminuiu, mas as discussões e o que se permite hoje, a partir dessa reforma, é o que estamos fazendo aqui, debatendo e falando justamente sobre a perspectiva de se apresentar projetos que contemplem as demandas. O senhor deve ser um candidato de oposição. O senhor acredita que as oposições precisam se unir para vencer um processo eleitoral, como o que se avizinha em Umuarama? O senhor deve ser candidato pelo seu grupo? O senhor acredita que quanto maior, como o senhor disse aí, quanto maior o número de candidatos, melhor por processo democrático de escolha? Como é que o senhor vai se organizar agora para viabilizar o seu nome, já que o seu nome é apresentado pelo seu grupo? Na verdade é o seguinte, Rodrigo, são duas vertentes importantes. Se você tem um grande número de candidatos, de pré-candidatos, você já começa a ganhar, porque o município começa a ser debatido de forma aprofundada, né? E no processo eleitoral é importante também um número maior de candidatos, né? Para que efetivamente você também continue esse debate lá na frente, né? Vão haver debates políticos, né? Daí na eleição, para que de fato as pessoas mostrem as suas propostas, mostrem as suas intenções quais são. Mas o mais importante de tudo é ter responsabilidade com o município de Moarama. A pessoa não pode ser candidata de si mesmo, de si próprio, né? Porque daí você instala o coronelismo. As pessoas que são pré-candidatas ou que serão candidatas tem que representar algum grupo, algum segmento, algum setor, tem que vir a vontade popular para elevar esses candidatos, né? Então eu acredito que pode haver sim composições da oposição, mas numa melhor escolha, numa melhor opção de alguém que tem mais potencial para chegar, né? E se isso se inviabilizar, deverá ter mais candidatos, né? E aí quem convencer, quem tiver um discurso mais consistente, de maior convencimento, com um projeto também aprofundado, um projeto forte de realização, primando pela questão da prioridade, como é na casa de cada cidadão aqui que está me ouvindo aqui em Moarama hoje, que primeiro as prioridades, depois o luxo, depois o conforto. Não pode faltar comprar piscina e faltar alimento na mesa, não é isso?
Eu acho que daí existem essas duas possibilidades, de se formar um grande grupo de oposição e disputar uma eleição, e existe a possibilidade desse grupo também se fragmentar e ter mais opções para, de fato, debater a cidade. Não é só ganhar uma eleição, você precisa debater a cidade, a pessoa precisa vencer uma eleição e depois precisa implementar esse sistema de governo, essas propostas que foram feitas, dessas necessidades. Não é uma questão de ego de um ou de outro, mas eu acho que quem tem que vencer as eleições, as próximas eleições, é o município, é a população aqui de Moarama. Mas o senhor vai se viabilizar, vai tentar se viabilizar para a gente fechar. O senhor é, nesse momento, pré-candidato, podemos dizer assim? Não, com certeza. Eu acho que, como te disse, isso não é uma questão minha, pessoal, mas uma questão de algumas pessoas. E a gente, enquanto munícipe, enquanto cidadão, enquanto cristão, não pode se furtar, tá na Bíblia, né? Nós devemos ouvir o chamado, e se esse chamado se confirmar, nós devemos nos apresentarmos para que efetivamente a gente possa servir o município de Moarama. Então essa pré-candidatura é uma realidade. 8h08. Obrigado ao advogado Sandro Gregório, que esteve conversando sobre política nesta manhã. A entrevista depois estará lá no site biancafm.com.br, também nas nossas redes sociais, jornalista Rodrigo Melo e Jornal da Bianca.